Presidente, líder da organização criminosa, a pena maior, depois aquele que tinha mais influência, o réu Braga Neto, os semelhantes, que entendi, Anderson Torres e o almirante Garnier, e agora passaria para uma outra etapa, umas penas um pouco menores, começando pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, cuja gravidade e intensidade também são amplamente desfavoráveis, tanto em relação à culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, e a própria narrativa do que a leitura dos cargos que cada um ocupava mostra como se apoderaram do Estado para se perpetuar no poder. O réu, que também general 4 estrelas, general com grande respeitabilidade nas Forças Armadas, comandante da Força Brasileira no Haiti. O réu foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o governo todo, os 4 anos. O réu tinha contato direto com o líder da organização criminosa, que tinha uma verdadeira reverência em relação ao réu. Todos nós sabemos, fato notório, e quem disse que tinha contato direto, quando bem entendesse com o réu, não sou eu, com o líder da organização criminosa. Foi o próprio réu que disse, depois comprovado, que no dia 17, e a ministra Carmen lembrou hoje, no dia 17 de dezembro, foi chamado para uma reunião, mesmo estando na formatura do seu neto, formatura militar. Então, as condições judiciais são amplamente desfavoráveis. Agora, há a questão que foi levantada pelo eminente ministro Flávio Dino, e exatamente por isso que disse que dentro de um colegiado, analisei todas as sanções aplicadas e as considerações e os debates feitos no julgamento, de que a intensidade da atuação do réu, pelo menos a intensidade comprovada nos autos, a partir do segundo semestre de 2022, essa intensidade diminuiu um pouco. Por isso que chegaria a uma pena menor que os 2 anteriores. Em relação à organização criminosa armada, eu fixo a pena base em 4 anos, já fixo a pena base um pouco menor em virtude dessas circunstâncias judiciais. E o réu tem mais de 70 anos, o réu é nascido em 29/10/1947, e em virtude disso, por ter mais de 30 anos, eu diminuo para 3 anos e 6 meses, aplicando os parágrafos 2º e 4º, inciso 2, da Lei de Organização Criminosa, e a pena final fica em 4 anos e 5 meses de reclusão. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fixo a pena base em 6 anos e aplico a redução do artigo 651, possuir mais de 70 anos, diminuo para 4 anos e 9 meses, tornando a pena definitiva para esse crime em 4 anos e 9 meses. Em relação ao crime de golpe de Estado, a pena inicial, lembrando que em relação ao golpe de Estado, a pena mínima 4 anos e a pena máxima 12 anos, eu fixo em 7 anos, em virtude de serem amplamente desfavoráveis às circunstâncias judiciais, mas diminuo para 5 anos, em virtude dos 70 anos do artigo 65, inciso 1º, tornando-a definitiva. Em relação a ambos os danos, o primeiro ao dano qualificado, como disse, fixei igual para todos, porque foi autoria imediata em 2 anos e 6 meses e 50 dias multa, 1 salário mínimo. Mas também aqui aplico a redução atenuante do artigo 65, inciso 1º, possuir mais de 70 anos, e desta forma reduzo para 2 anos, 2 anos e 1 mês, assim, tanto no crime de dano qualificado como deterioração do patrimônio tombado. E torno a pena definitiva, fixo a pena final para o réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira em 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção e 84 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Uma vez
Também é importante aqui explicar, presidente, que a redução atenuante se aplica tanto à pena privativa de liberdade, de 70 anos, quanto à pena de multa. É regime inicial fechado. Pois não, obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira? Presidente, eu indago do eminente relator se ele aplicou o 29, parágrafo 1º, que é a participação de menor importância. Não, ministro Flávio, nas circunstâncias judiciais, eu analisei as circunstâncias judiciais e, em virtude das circunstâncias judiciais, na fixação entre a pena mínima e a pena máxima, eu apliquei a pena menor do que na pena base em relação aos outros. E explico por quê. Me recordo que Vossa Excelência se referiu a isso, mas eu entendo que não é razoável em relação a um general 4 estrelas, chefe do GSI, que atuou para quebrar a normalidade, dizer de participação de menor importância. As circunstâncias judiciais não são tão desfavoráveis, mas a participação de menor importância, eu recordo, nós não aplicamos nem em relação aos executores, por isso que eu deixei de aplicar, mas entre a pena mínima e a máxima, as circunstâncias judiciais puxaram para uma diminuição. E a pena total que Vossa Excelência propõe? A pena total, veja, a pena total do outro núcleo que eu dividi, Anderson e Garnier, foi 24 anos, essa 21. Presidente, eu vou reiterar tudo quanto dito na fundamentação do meu voto, mas obviamente não farei expressamente, mas adotando a praxe na casa, quanto ao fato de, em relação a este ponto da aplicabilidade do 29, parágrafo 1º, não houve adesão. E é recomendável, como disse, o Supremo é um órgão em que o colegiado está muito, muito, muito acima das individualidades. E por isso eu farei, como a técnica tradicional reinante na nossa instituição sugere, eu vou ressalvar o ponto de vista pessoal em relação à incidência do 29, parágrafo 1º, reconhecer que estou vencido quanto ao ponto e me adaptar a essa dosimetria proposta, até porque a técnica que eu propus era diferente, mas o resultado ia ficar bem próximo e, por isso mesmo, eu ressalvo quanto à técnica e adiro ao eminente relator quanto à pena total de 21 anos, com todas as fundamentações que ele apresentou. Agradeço, ministro Flávio Dino. Ministro Luiz Fux, em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Vossa Excelência não irá proferir voto. Senhor presidente, julgo improcedente, porque eu entendi, mais uma vez, que processo criminal é prova. Uma prova incipiente ainda não recebendo a denúncia e uma análise mais vertical no momento da condenação. E aqui, senhor presidente, eu verifiquei que o réu atuou com intensidade nos ataques ao sistema eleitoral. Eu entendi que aquilo deveria ficar adstrito àquele âmbito, que há crimes eleitorais previstos na lei eleitoral. Por outro lado, como o processo penal é prova, a defesa logrou demonstrar naquela cadernetinha que houve uma, vamos dizer assim, uma pesquisa seletiva de determinadas anotações. O réu Heleno, ele fazia anotações há muitos anos nessa caderneta, de sorte que a defesa comprovou, isso me chamou muita atenção, que alterou-se a ordem de páginas dessa caderneta a fim de sugerir a evolução de um raciocínio, pulando-se basicamente 100 páginas uma das outras. Então, eu entendi que essa prova ficou bastante mitigada. Mercedes não tem encontrado tipificação, porque não houve nenhuma imputação de ato de violência, como exige o tipo, para nenhum dos dois delitos contra o Estado Democrático. Por essa razão, julguei improcedente e, a posteriori, julgar improcedente. Não irá participar da dosimetria. Agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira? Presidente, mais uma vez,
exata aritmeticamente, nós não temos a condição de chegar a não ser como agora alertado, e é o que estamos fazendo, e é da jurisprudência desta casa, fazendo pequenos ajeitamentos, senão não terminaria nunca a dosimetria da pena, nem na turma, menos ainda no plenário. Na verdade, a diferença que está dando aqui é de poucos meses, mas eu estou me adaptando e vou fazer a adaptação exatamente na forma do que foi posto pelo eminente ministro relator. E, portanto, vou adaptar aos, neste caso, 21 anos, que são redondos para ele, o meu alguns meses mais baixo. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Também eu tinha um cálculo aqui bastante próximo, então vou fazer o reajuste para acompanhar o ministro relator em relação à dosimetria do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira.